que está começando o ano do Botafogo. Vamos começar a falar pelo jogo que acabou de terminar, né? A vitória do Flamengo sobre o Audax. Mais de 40 mil pessoas na Arena da Amazônia, né? É algo estranho, né? Para quem está chegando agora, veio para o Brasil de férias e está começando o Campeonato Carioca. Legal, o jogo foi aonde? Na Arena da Amazônia. E é isso que acontece por aqui, o jogo na Arena da Amazônia. Mas mesmo assim, mais de 40 mil pessoas, né? O Flamengo é sempre uma grande atração. 4-0 para o Flamengo, a gente já está vendo o primeiro gol aí marcado pelo Léo Pereira, com 2 minutos de jogo. Um escanteio batido pelo Arrascaeta na primeira trave, o Léo Pereira desvia, o goleirão toma um frango, né? Uma falha muito feia ali do goleiro do Audax, né? Logo para abrir o placar. Mas o Flamengo encontrou muita facilidade. O Audax praticamente não conseguiu ultrapassar a linha do meio de campo, né, o Mansur? Em termos individuais, um jogador que se olha muito nesse Flamengo e que hoje é o terceiro lance seguido que passa por ele é o Cebolinha. Cebolinha fez uma ótima partida. E cruzamento perfeito pro Pedro, né? Não era uma bola para dominar, uma bola para chegar de cabeça. Uma bola de 3 dedos, jogou muito bem o Cebolinha. Bem aberto pela esquerda, bem quando veio por dentro, bem quando tentou buscar os passes. No final do jogo, na parte final do segundo tempo, inverte com o Bruno Henrique. Quando o Bruno Henrique entra inicialmente, o Bruno Henrique pelo lado direito e ele mantido pela esquerda. Depois eles invertem o Cebolinha, fazendo boas jogadas. Havia um conforto para o Flamengo jogar, como a gente observa nesse tipo de lance, né? Era muito... E aí de novo, o Cebolinha fazendo essa diagonal, saindo da ponta e vindo atacar por dentro, chegando na área. O Flamengo conseguiu fazer nesse jogo de hoje, conseguiu manter a área ocupada quando atacava, que era uma dificuldade que o Flamengo teve em alguns momentos do ano passado, no início do trabalho do Tite. Porque se a gente entender o jogo como um treino desses movimentos, saiu o gol do Varela, que foi logo no início do segundo tempo também. Mais um frango do o goleiro falhando, foi o 4º gol do Flamengo. Se a gente entender o jogo como um treinamento para esse tipo de movimentos, por que o Tite quer ter a área ocupada, como os jogadores se posicionam no momento de atacar, como invertem posições dentro desse modelo que tem zonas do campo bem definidas para os jogadores ocuparem, o jogo serviu para isso. No segundo tempo, o time teve as 5 substituições que o jogo permitia e que o Tite certamente fez também pensando em observar jogadores e dosar também o esforço de cada um. Teve a entrada, a grande expectativa talvez fosse a entrada do Gabigol. E ele fez muito bem isso que ele faz com frequência, que é atacar espaço para receber a bola. Não teve a precisão da finalização, mas ver o Gabigol atacando espaço, procurando receber a bola às costas da defesa, pode ter sido um ponto de partida bom para a temporada dele. Dá para dizer que o Cebolinha foi o melhor jogador em campo, Alex? Pelo menos para mim foi. Dá para se afirmar, e isso é normal também, de que um atleta ou outro ele se sinta um pouco melhor com a mesma carga de treino. Não é porque ele treinou mais ou menos nas férias, mas ele, geneticamente, ele consegue. Parece que o Cebolinha ele não está em pré-temporada, né? Ele realmente estava muito lúcido, acertando muito mais do que errando. Alguns erros que você vê que são normais de início de temporada, mas você vê a continuidade do trabalho do Tite, né? Terminou em alta, porém com uma dificuldade física, e mesmo com a dificuldade física, algumas combinações de movimentos que ele já acabou trazendo. No momento do lado esquerdo, que o Gerson pode atacar um pouco mais a última linha, sempre com o Cebolinha mais aberto, o Ayrton está por dentro. Do outro lado, a hora que o Pulgar, de repente, ou o Gerson está à frente, um pega a bola, o Varela por dentro para poder abrir esse espaço, e no movimento você acaba fechando ali o Luiz Araújo e ele indo para esse corredor. E as trocas de posições mais coordenadas. E tudo isso por parte realmente de um tempo de trabalho que já está conseguindo surtir efeito. E isso vai ficar cada vez mais automático, e isso vai ficar cada vez mais fácil de executar com coisas novas, né, Felipe? Isso aí é normal. Então deu para ver realmente um Flamengo independente até do Audax, né, que é normal e natural de às vezes não conseguir para essa qualidade toda do Flamengo, mas mostra também a qualidade de trabalho de pré-temporada do Fábio Massareddin, que é um mestre nisso daí, né, que vem com bola, mas um time realmente já mais solto. Tem movimentos pesados, a gente percebe que sim, até esses facãozinhos ali do Gabigol, você percebe que o atleta ele ainda não está tão solto para um primeiro jogo, mas é um time que realmente ele te dá essa condição, ainda mais com um treinador maestro como o Tite. Então tem coisas legais e com certeza o Flamengo ele vem forte sim para esse ano. Vamos dar uma olhadinha nos números do jogo, né? O que é que eles nos dizem a respeito desse Flamengo e Audax,
aconteceu lá na Arena da Amazônia, em Manaus. Olha só, o teu placar terminou 4-0, né? Posse de bola 55-45 para o Flamengo. Olha o número de finalizações, ó. 29 finalizações do Flamengo, é um número altíssimo aí. 7 do Audax. E dessas 7 do Audax, 3 acontecem já na parte final do jogo. Isso. Com o placar definido. Exatamente. São 14 finalizações no alvo do Flamengo. Isso é um número muito raro de ver. Isso é raríssimo, né? Escanteio 6-4, faltas cometidas 14-9, 14 do Flamengo, 9 do Audax. É muito por causa da pressão, né? Que o Flamengo tentou fazer no campo do adversário. O Flamengo não teve nenhum impedimento contra um do Audax, passes trocados 558-391, a precisão 90% do Flamengo, 83% do Audax, 16-8 em desarmes para o Flamengo, não tivemos nenhum cartão no jogo. Outro dado raro aí. Ô Mansur, também havia uma expectativa sobre a exibição do Varela, né? Até fez um gol ali com uma falha grave do goleiro, um chute meio despretensioso no meio do gol, de fora da área, no chão. E o goleiro acabou aceitando. Aliás, tem uma curiosidade sobre o Varela. Apenas o segundo gol do Varela na carreira. Né? Um jogador de 30 anos, um lateral, que normalmente é um cara que chega à frente, que costuma fazer os seus golzinhos, né? O Varela não havia marcado ainda por um time principal, né? Porque o único gol da carreira do Varela foi ainda quando ele era muito jovem e jogava pelo Real Madrid Castilha, né? Que é o time B do Real Madrid, que joga lá as divisões inferiores da Espanha. Então, vejam vocês que de lá para cá o Varela não havia marcado nenhum gol na carreira. Hoje marcou pela primeira vez assim num time de pote, um time de divisão importante, mesmo que seja no campeonato estadual, mas num jogo à Vera. Então o gol foi importante para ele. Mas e a exibição do Varela? Ficou dentro do que imaginava, um pouco mais preso, um pouco mais solto? O que dá para dizer? Então, a atuação do Varela ela precisa ser avaliada dentro do que é a função que o Tite espera de um lateral nesse jeito de jogar do Flamengo, que é parecido com o que ele pedia, por exemplo, aos laterais da seleção brasileira. Jogadores que normalmente estão por trás dos 5 homens mais avançados. O Flamengo, em geral, vai ter os 2 pontas mais abertos, um centroavante e 2 meias por trás. E os laterais, não diria alinhados, mas mais próximos ao volante, formando 3 homens por trás desses 5 jogadores de frente. Então, é o que o Tite costuma chamar dos laterais mais construtores. Eles tanto participam com o primeiro passe, ajudando a fazer a bola chegar nos homens mais ofensivos, quanto formam uma espécie de um cinturão para tentar lidar com contra-ataques do adversário quando essa bola for perdida. Me parece que o Tite, ao longo da reta final da temporada passada, evidente que enquanto tentava fazer o time eventualmente dar uma arrancada no Brasileiro e tentar o título, mas ele foi observando as opções que ele tinha, porque não era algo que estava tão claro quem era o dono dessa posição. Começou com o Wesley, passou pelo Mateuzinho, chegou no Varela na parte final da temporada. A liberação do Mateuzinho já foi um sinal, né? Para a saída do clube. E o Varela parece, por exemplo, se a gente comparar lado direito e lado esquerdo, ele parece para mim muito mais à vontade nessa função do que o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas é bom jogador, tem várias virtudes, mas é um lateral, para mim, diferente do Varela. O Varela, como esse jogador de construção, que ajuda no passe. E não adianta você julgar o Varela, mas eu vi o Varela pouco na linha de fundo. Ele vai passar pouco. Ele, por vezes, vai se projetar quase como um 6º homem ofensivo, como o Ayrton Lucas, por vezes, vai fazer no lado esquerdo. O Ayrton Lucas é melhor fazendo essa projeção, mas tem mais dificuldade nessa construção, nesse passe para encontrar os homens por dentro. O Varela é melhor nesse passe, nesse jogo mais por dentro, e talvez não seja... Não que seja um mau apoiador, um mau lateral que vai um lateral que vai mal à linha de fundo, mas o Ayrton é melhor do que ele nessa ultrapassagem. São jogadores de características diferentes. Por isso que se cria a expectativa em relação à chegada, por exemplo, do Vinha para a lateral esquerda, que tem talvez um pouco mais dessa facilidade de fazer essa função, enquanto o Varela parece que vai ser, pelo menos para começar o ano, a primeira opção do Tite na direita. Pois hoje até o Wesley entrou, né, no segundo tempo da partida e teve algum tempo em campo também. A zaga não dava nem para avaliar, né, Alex? Ali a parte de exigida, né? A parte de proteção, né, tanto o Pulgar no aspecto defensivo como os zagueiros, não dá nem para avaliar porque não foram realmente exigidos. Agora, da montagem do time do meio para frente,
a maneira com que o Gabigol encarou a entrada dele no time no segundo tempo, né? Aparentemente querendo muito o jogo, apesar de não ter acertado as finalizações, como bem frisou o Mansur, apareceu 2 vezes em boa condição para bater com a canhota, né? Que é a preferida dele, ele acabou não acertando o chute. Como é que você viu o desenvolvimento do Flamengo para enfrentar o Audax ali na parte ofensiva? Muito também dessa comodidade da defesa é porque o Flamengo, mesmo no primeiro jogo de temporada, ele conseguiu errar pouco, né? Ele deu pouco, porque por menor que seja, ou a diferença técnica que seja do Audax para o Flamengo, em começos de temporada era muito comum, né? É muito comum da gente encontrar um time que está treinando há muito mais tempo e de te dificultar algumas coisas e você ter que exigir realmente da sua defesa. Então essa condição de ocupação de espaço e domínio desse jogo com a bola, o Flamengo ele fez muito bem, né? Então nessas trocas de posições, lógico que um momento ou outro descoordena movimento, você vai antes, você tenta pensar em fazer algo, mas é só o primeiro jogo que acaba não acontecendo, só que daí o adversário também acabou não te exigindo. A entrada do Gabigol, ele tem sido sempre ele é muito competitivo, né, cara? É um cara muito interessado, ele tem muita vontade de alcançar esses números e isso é muito bom, né? E acredito que ele vai seguir sendo uma peça importante. Mas você pode ver o Pedro, que teve chances até para fazer outros gols e de repente acabou não conseguindo justamente por ser um primeiro jogo. Já é um jogador um pouco mais lento, mais pesado dos seus movimentos naturais, então esse precisa de um pouco mais de sequência. Mas eu vi o Flamengo executando muita coisa boa que de repente para o primeiro jogo era mais difícil se ver. Ô, Mansur, você separou algumas coisas pra gente aí, né? O que é que tem separado? O nosso campinho tático para mostrar como o Flamengo se distribuiu em campo, né? Uhum. Essa formação aqui é a formação inicial do Flamengo. Poucas vezes a gente viu o time colocado assim. Na verdade, a ideia é, como hoje foi um exercício do Flamengo com bola quase todo o tempo, o Flamengo teve praticamente o Fabrício Bruno e o Léo Pereira jogando bem mais à frente, os pontas partindo de uma posição bem aberta, Gerson e Arrascaeta, e os laterais quase sempre fazendo esse trabalho um pouco mais fechado. No final das contas, era como se o Flamengo buscasse sempre atacar num 2-3-5, né? Só que a gente via esse 2-3-5 com muita fluidez, muita troca de posição, e o que surpreendeu foi a forma como o time se adaptou a isso facilmente. O Flamengo dificilmente perdia a forma, mesmo quando os jogadores trocavam. Então a gente por vezes viu o Arrascaeta vindo aqui pelo lado e o Luiz Araújo vindo. Por vezes a gente via o Luiz Araújo aberto, o Varela passando por aqui, o Arrascaeta vinha atrás. Por vezes você teve uma passagem do Ayrton e o Gerson recuava para vir atrás. E principalmente pelo lado direito, me chamou a atenção a capacidade desses 3 homens inverterem constantemente o papel. Por vezes um por trás, por vezes o Varela aqui, por vezes o Arrascaeta vindo e passando o Luiz Araújo. Isso aconteceu com naturalidade, o Flamengo executou isso bem. Aconteceu por aqui também. Desse lado, do lado esquerdo, recolocar aqui a posição inicial, o Everton foi um jogador que foi muito bem no jogo recebendo aberto, mas o time criou condições para que ele por vezes viesse atacar a área por dentro. E isso ele fez muito bem. Uma questão que não deu muito para observar foi a questão defensiva do time, né? O Flamengo, quando defender, é um time programado para defender dessa forma. Linha de 4, o Gerson junto ao Pulgar, o Arrascaeta sobra junto com o Pedro e esses pontas vêm defender. O Flamengo, em geral, no ano passado, em muitos momentos, se pegava muito tempo defendendo muito perto da sua área, porque nem sempre conseguia manter uma pressão constante e tinha uma dificuldade aqui de defender a frente da área. Não dá para medir o quanto o Flamengo evoluiu nisso, tanto por ser o primeiro jogo, quanto pela qualidade do Audax. Se vocês quiserem, a gente pode mostrar aqui as trocas, né, que foram feitas ao longo do jogo. Já coloca aí. Vamos lá. Primeira troca foi o Gabigol, né? O Gabigol entrou e saiu o Arrascaeta. Foi a primeira mexida feita ainda no intervalo. E, inicialmente, o Gabriel ele se posicionava como meia, basicamente na função do Arrascaeta. Quando o Flamengo recompunha, ele sobrava com o Pedro, os pontas vinham atrás, ele sobrava junto com o Pedro. O que a gente viu muito foi o Gabigol
Tanto ele teve uma liberdade para se mover nessa área. Aliás, Arrascaeta e Gerson já tinham bastante liberdade para se mover. Não era uma coisa tão fixa. No primeiro tempo, é que o gol do Cebolinha, por exemplo, isso. O Arrascaeta está do lado esquerdo da área, né? Por exemplo, ele inverte o lado ali. As mesmas zonas ocupadas, mas os jogadores se movendo dentro delas. O que foi importante foi que o jeito a forma de jogar do Flamengo permitiu ao Gabriel fazer muito esse movimento. Esse facão do Gabriel, esse ataque à área, ele é muito melhor quando ele busca essa direção do que quando ele busca essa direção. Porque a bola cai aqui no pé direito e ele tem mais dificuldade. Aqui ela cai no pé esquerdo. Ele conseguiu receber a bola em boas condições, mas ele não teve a precisão da finalização para definir a jogada. Fisicamente, né, para você chegar com força, você fazer um stint ali de 15, 20 metros e chegar com força para você apoiar e você fazer o movimento, seu corpo ainda parece que nesse sentido ele não está preparado. Exatamente. Aí depois vieram mais mudanças, o Bruno Henrique no lugar do Luiz Araújo. Inicialmente o Bruno Henrique entra pela direita, entra o Alan na vaga do Pulgar e entra o Vitor Hugo na do Gerson. O Flamengo sempre mantendo o desenho não se alterava. O Gabriel por aqui, o Vitor Hugo fazendo esse trabalho. E na segunda metade do segundo tempo, houve a inversão. Everton para Cebolinha para a direita, continua bem o Cebolinha, mesmo invertendo o lado, o que é uma boa notícia. Por quê? Porque o Bruno Henrique se sente mais à vontade pelo lado esquerdo. Ele com o pé natural, com o pé direito, jogando pelo lado direito, ele tem um pouco mais de dificuldade. E de repente, o Bruno, desculpa te... Não, por favor. Só para acrescentar, quando tiver o Bruno pode naturalmente, com bola, fazer mais por dentro. E aí vai ajudar muito o Ayrton Lucas. Não sei se de repente era isso. Porque aqui teve um pouco mais de corredor pro Ayrton e teve o Bruno. O Bruno cabeceia, finaliza 3 vezes de cabeça, quase consecutivamente, em ataques do Flamengo na parte final do segundo tempo. E permite que eventualmente o Flamengo recupere uma jogada que é o Gabriel recebendo pela meia direita, usando o pé esquerdo dele. E ele se entende muito bem com o Bruno Henrique para ele receber esse cruzamento. O Flamengo tem 2 jogadores de estatura dentro da área que podem receber esse cruzamento. São algumas variações que foram acontecendo ao longo do jogo. Tudo isso está ótimo, o Flamengo pronto para o ano? Claro que não. Claro que não. Primeiro jogo é que a gente está mostrando os movimentos que foram quase que treinados desse jogo com o Audax. Um time que praticamente defendeu o tempo todo, não defendia com tanta agressividade e o Flamengo foi desenvolvendo, tentando treinar os movimentos que trabalhou nesse. Que vitória foi essa, hein, nação? Em cima do Audax por 4-0, o Flamengo conseguiu uma excelente vitória na estreia do Campeonato Carioca. E olha, impressionou sim a torcida, ficou impressionada com o volume que o Flamengo apresentou nesse início de Campeonato Carioca. O Flamengo demonstrou, mesmo o Tite fazendo várias mudanças durante o percurso da partida, o Flamengo conseguiu dominar a partida do começo ao fim. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, como está jogando o Everton Cebolinha. Jogando muita bola o Everton Cebolinha, está merecendo assumir a titularidade do Flamengo. Ele inclusive perdeu vários gols, né? Teve uma bola que, se não me engano, bateu na trave, ele pegou de voleio de primeira, ia ser um golaço, E tá jogando muita bola. Flamengo conseguindo aí mostrar uma boa evolução no comando do técnico Tite. E agora vamos ver o que vai acontecer. Vai ter a pré-temporada agora, né? O Flamengo vai pra pré-temporada. E aí nós vamos ter uma noção de como o Flamengo vai continuar nesse ano de 2024, né? Mas pelo que nós vimos hoje, eu creio que agradou muito a torcida do Flamengo o que nós vimos hoje, né? Agradou demais. Isso foi uma festa lá em Manaus, a torcida que estava lá em Manaus representou muito, né? Representou muito e o Flamengo conseguiu então fazer uma excelente partida, uma excelente estreia no Campeonato Carioca. Eu gostaria da sua opinião, que você participasse aqui com a gente, já escrevendo aí nos comentários, o que você achou dessa partida contra o Audax. A gente sabe que é um adversário que ainda não é aquelas coisas, né? Não é um adversário qualificado, tudo bem, mas o Flamengo mostrou uma boa evolução do que estava jogando no ano passado, né? Mostrou uma boa evolução, mostrou que tem potencial sim de disputar títulos e de ser campeão. Agora vamos torcer para que o Flamengo continue, né, nesse ritmo, mas pelo que nós vimos hoje, esse Flamengo tem muito que apresentar pra gente. Vai ser diferente nesse ano de 2024. Eu creio que nós não vamos sofrer tanto
como a gente sofreu no ano passado. Vamos ver o que vai acontecer, né? E aí, qual é a sua opinião? O que você achou hoje da partida do Flamengo? Escreve aí nos comentários, participe com a gente. E aí, vamos ver o que vai acontecer daqui pra gente. A gente vai seguir trazendo as informações pra vocês. Nós vamos acompanhar essa jornada do Flamengo lá pros Estados Unidos, onde a gente vai fazer os amistosos. E nós vamos trazendo pra vocês aqui no nosso canal, tá bom? Então fica ligado, não se esqueça, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando que qualquer novidade nós vamos trazendo pra vocês, tá bom, nação? É isso daí, grande abraço, obrigado por você estar aqui e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.